Eu convido você de perto, você de longe, independente da religião, da placa da igreja, independente da sua cor, da sua raça, eu convido vocês para abrir a Bíblia Sagrada comigo hoje no livro de Josué, no capítulo de número 17, e juntos nós vamos ler a palavra de Deus. Apenas os versículos de número 4, que diz assim a poderosa palavra do Senhor Jesus. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhe então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. Meus irmãos em Cristo, aqui está um texto da Bíblia Sagrada, texto esse que fala a respeito da herança de Manassés. É um texto maravilhoso que nos traz grandes ensinamentos, que nos aproxima de Deus de uma maneira agradável. Esse texto da Bíblia, quando fala a respeito da herança de Manassés, diz as histórias da Bíblia, fala a respeito das terras que foram distribuídas à tribo de Manassés, que era o filho mais velho de José. Foram entregues também a Maqui, o filho mais velho de Manassés. Diz a Bíblia que Maqui, ele era pai de Gileade, e ele tinha uma fama com ele tinha uma fama que essa fama fazia com que as pessoas viessem respeitar ele, ou respeitava ele, ou sofria na mão dele. Está escrito no livro de Josué, capítulo 19, versículo de número 1, diz que Maqui, pai de Gileade, guerreiro valente, ele recebeu Gileade, diz a Bíblia também que recebeu Bazã, também foi dada a ele várias terras, outros filhos de Manassés também, Ebiazar. Enfim, existia este homem por nome de Maqui, e ele era um guerreiro, sabe, irmão? Ele era um guerreiro no meio do povo, no meio de uma grande multidão, um guerreiro aonde ele era disposto para qualquer situação. Maqui, ele estava sempre à frente do exército. Quando alguém estava com medo, ele se prontificava para ir resolver o problema. Ele tinha condições de resolver porque ele era preparado para isso. Então, se ele era preparado, ele ia. Ele ia com toda segurança e voltava, geralmente voltava com a cabeça do inimigo na mão. Davi, ele tomou conhecimento que existia Maqui. Ele dava grande exemplo de um guerreiro. O guerreiro, ele tem que dar exemplo de guerreiro. Por quê, irmão? Porque tem tanta gente dizendo que é guerreiro, mas não é. Na hora da guerra, da peleja, da batalha, corre. E isso não é bom. Um guerreiro, ele nunca dá as costas para a batalha. Um guerreiro, ele nunca se esconde. O guerreiro, ele está sempre ali, disposto. Então, Maqui, ele foi um guerreiro
que, por que não conjecturar que o sangue estava no meio da canela, mas ele não voltava? Então, meus amados, aonde tem guerreiro, tem vitória. Aonde tem guerreiro, tem o trabalhar de Deus. Aonde tem guerreiro, tem honra. Tá entendendo? Porque se você começar a entender, o guerreiro, ele é aquele que não se inclina. O guerreiro é aquele que combate, aquele que não baixa a cabeça. O guerreiro é aquele que entra na peleja, aquele que quando se depara com alguém dizendo eu não vou, eu não quero, é aquele que se depara com alguém dizendo olha, vai dar tudo errado, mas ele está dizendo vai dar tudo certo. Ele coloca a fé dele em prática. Guerreiro fala de uma pessoa que está em luta. Guerreiro fala de uma pessoa, porque guerreiro significa uma pessoa forte. Guerreiro, o que vem mais? Guerreiro, uma pessoa capaz. Guerreiro, uma pessoa que vence os desafios. Guerreiro é aquele que não desiste. Pronto, deixa eu resumir o que é um guerreiro. Então a Bíblia Sagrada diz que Maqui, ele era um guerreiro valente. Um guerreiro valente, Maqui. A Bíblia Sagrada diz que ele recebeu de Gileade e Bazã também. Foram dadas terras dos clãs e dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Israel, também Siquem, Éven, enfim. Foi dado para ele. Diz a Bíblia Sagrada que Zelofeade, porém era filho de Efé, neto de Gileade. Diz a Bíblia que eles foram ao sacerdote Eleazar. E quando ele chega até o sacerdote Eleazar, estava perto de Eleazar Josué, que era o filho de Nun, e os líderes, e disseram, o Senhor ordenou a Moisés que nos desse a herança. Observe que Maqui, ele teve a coragem. Pense o que era se deparar com o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, os líderes que ali estavam, e a Bíblia Sagrada diz que o guerreiro Maqui chegou e disse, o Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué olhando para ele, os historiadores diz que em um dado momento, Eleazar, ele tentou se armar, ele tentou contra a vida de Maqui, só que naquele momento estava Josué no ambiente, no local, e a Bíblia diz que Josué olhou para a situação e deu-lhe então uma herança entre os irmãos do seu pai. Aí presta atenção, aqui está a raiz da mensagem, a profundidade. O recado de Deus está aqui. Capítulo de número 17 de Josué, versículo de número 4, a última parte do versículo, diz que de acordo com a ordem do Senhor, Josué deu-lhe então herança. Josué deu aquilo que era de direito. Diz a Bíblia que a tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e de Bazã, que ficava ao leste do Jordão, pois tanto as filhas de Manassés como os filhos dele
receberam também a herança, a terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. Irmãos, se você parar para meditar comigo, você vai começar a entender na Bíblia Sagrada que as coisas aconteceram aqui foi justamente de acordo com a ordem do Senhor. Observe que houve uma ordem superior à de todos. Deus conheceu o coração de um como do outro. Deus sabia o que o guerreiro Maqui, com qual intenção ele tinha ido ali, com qual intenção ele tinha procurado o sacerdote, Eleazar. Josué estava perto, com certeza Deus botou Josué perto, para que as coisas pudessem funcionar. Aí Josué tinha o coração mais quebrantado, vivia mais perto de Deus. Josué, automaticamente, ele deu então a herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. Ou seja, deixa eu entrar aqui. Observe que o que aconteceu foi justamente de acordo com a ordem do Senhor. Ou seja, Deus entrou no meio do negócio e tudo foi de acordo com a ordem de Deus. Mas aí, por que com a ordem de Deus? Porque se Josué, ele não recebesse a ordem de Deus, ele não ia fazer nada. Tudo ia continuar do jeito que estava. Tudo ia continuar do mesmo jeito. Se Josué não recebesse a ordem, ele tinha o temor de Deus, ele também não iria se meter no negócio. Mas ele recebeu a ordem de Deus, irmão. Quem recebe a ordem de Deus, obedece. Quem recebe a ordem de Deus, abre mão. Quem recebe a ordem de Deus é diferente. Josué estava ali. É como se Deus dissesse: Josué, fica perto de Eleazar. Deus sabia que Maqui ia chegar. Deus sabia que estava guiando Maqui em meio às dificuldades. Maqui ia chegar. Então a Bíblia Sagrada diz, amados, que quando ele chegou, Josué o ouviu, lhe deu atenção, lhe deu ouvido, ele falou a respeito da herança, porque estava tudo espalhado e ao mesmo tempo estava tudo embaraçado, ninguém sabia o que era e o que não era, ninguém sabia como é que iria fazer. Só que aí, irmão, em meio a essa confusão toda, você está entendendo que em meio a essa confusão toda vai sair uma ordem de Deus, uma ordem do Senhor, eu não sei para quem é, eu não sei que hora essa ordem vai chegar, eu não sei como é que alguém vai receber essa ordem, como também eu não sei como é que alguém vai administrar essa ordem do Senhor. Eu sei que a ordem de Deus, ela saiu. De acordo com a ordem do Senhor, ele deu as heranças. Ele saiu dizendo: olha, essa aqui vai para aqui, aquela dali vai para ali. Por quê? Porque tinha. Então, se tinha para dar, Deus não iria fazer também com que ele viesse dar uma ordem, sabendo que não tinha como cumprir aquela ordem. Mas ele disse, naturalmente, as pessoas se assustou com ele, por quê? Porque ele disse: olha, de acordo com a ordem do Senhor, a tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade. Diz a Bíblia Sagrada que grandes coisas o Senhor fez naquele dia. E sabe o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que houve uma grande festa. Sabe? O que é quinhões? Deixa eu explicar para você o que é quinhões. Recebeu quinhões. Quinhões quer dizer que é o que cabe. Ou seja, ele deu justamente a medida. Quinhões é aquilo que cabe. Aquilo que cabe, aquilo que, exemplo, aquilo que deveria caber. Ou seja, ele pegou uma parte da herança e ele deu ao guerreiro Maqui
justamente aquilo que ele sabia que ia caber, aquilo que ia dar para Maqui, para a família, para o povo, ou seja, a medida certa chegou na mão do guerreiro Maqui, a ponto dele sair radiante, satisfeito, porque ele entendeu que ia dar para ele, mas também ia dar para quem estava com ele. Sabe o que é que Deus está dizendo? Porque Deus tem situação que Deus tem que pegar aquilo que cabe, aquilo que deve caber. Uma coisa, você está entendendo o que Deus está dizendo? Aquilo que está, podemos dizer que está sujeito, aquilo que está destinado, aquilo que tem um destino certo. Ó. Não tem aquela situação, uma roupa, um exemplo. Deixa eu citar um exemplo aqui. O quinhão é aquilo que cabe, aquilo que deveria caber. Ou seja, ele sabia que ele dando aquilo ia dar para todo mundo ia ficar alegre. Quando o Maqui chegasse lá, estava uma expectativa muito grande, se ele iria trazer alguma coisa, se ele iria vir com a mão vazia. Mas quando ele chegou com a herança que dava para todo mundo ficou satisfeito, caladinho, alegre, feliz. Então a Bíblia Sagrada diz que ele recebeu quinhão. E a Bíblia Sagrada diz que o povo ficou feliz. É como se você ganhasse, um exemplo, um sapato, uma sandália. Rapaz, deu certinho no meu pé. Você está entendendo? Deu certinho, não ficou nem menor nem maior, ficou na medida certa. Então aqui, de acordo com a ordem do Senhor, ele recebeu a medida certa. Ele recebeu de Josué aquilo que verdadeiramente, não somente ele, como também os guerreiros estavam esperando. A Bíblia Sagrada diz que a tribo de Manassés foi abençoada com 10 quilhões de terra. É como se ele dissesse, não precisa muita coisa não, toma aqui, olha, um pedacinho dessa terra para esses. Lá você divide. Tem quantas pessoas? Tem tantas pessoas. Olha, esses homens antigamente, irmão, eram homens estudados, homens cultos, homens que tinham uma estrutura muito grande, porque eles se dedicavam, eles se preparavam, eles chegavam aonde chegavam. Um homem chegar a ser sucessor de Moisés, irmão, homem tinha peso, homem tinha qualidade, tinha estudo, tinha preparação. Você está entendendo? Ele vinha fazendo a parte dele, então ele não era um guerreiro, ele sabia. Quando o Josué perguntou, mas aqui tem quantas pessoas lá? Ele só tem a tribo de Manassés. Lá, mais ou menos, tem tantas pessoas. Ele entendeu que ele dando uma parte ia dar para todo mundo. Você está entendendo? Então, a Bíblia Sagrada diz que tudo isso aconteceu, mas aconteceu de acordo com a ordem do Senhor. Mas o que Deus está querendo dizer para você no dia de hoje? Deus conhece a tua situação, Deus sabe o que está faltando aí. Deus sabe o que é que você está precisando. Deus, Ele ainda, nos dias de hoje, Ele ainda dá as ordens. Ele ainda dá ordem, as ordens ainda chegam de acordo com a ordem do Senhor. Ou seja, as coisas vão acontecer na tua vida de acordo com a ordem de Deus. Pode se preparar, pode acreditar que aquele que dá ordem, ele vive, aquele que dá ordem, ele reina, aquele que dá ordem, ele opera, aquele que dá ordem, ele manda, aquele que dá ordem, ele opera sinais e maravilhas. Só que a Bíblia Sagrada diz, irmão, que deu para todo mundo, só que o povo, presta atenção, o povo achou ruim, o povo achou pouco. É aquela pessoa que chega ali, eu vou mostrar para você na Bíblia que o povo achou pouco. É aquela situação de você estar num lugar e uma pessoa chega ali pedindo
uma ajuda, e você vai, não sei se já aconteceu com você, no trânsito, você está lá parado no trânsito, vem aquele pessoal que fica limpando o vidro e tal, e depois pede uma moedinha. Quando você dá uma moedinha, não estou generalizando, né? Nem estou discriminando quem sou eu, mas às vezes você dá uma moedinha e a pessoa sai insatisfeita, né? Você nota no olhar, porque, como já disse, eu li um livro que diz que o corpo fala, e fala mesmo. Então, às vezes sai meneando a cabeça, sinal negativo, às vezes baixa a cabeça, enfim, não gosta. Eu vou provar para você aqui que, por ordem do Senhor, o que tinha chegado na mão do povo, o povo não gostou, não. O povo achou que era pouco. Eu vou mostrar para você na Bíblia Sagrada, porque eu prego a genuína palavra, a genuína, a verdadeira palavra. No capítulo 17 de Josué, como a Bíblia, viu? Como a Bíblia se alegra na presença de Deus, diga que ela é grande na face da terra. Capítulo 17, versículo 14 diz: os descendentes de José disseram então a Josué: por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numerosos e o Senhor tem nos abençoado ricamente. Ora, observe comigo que ele perguntou, que eles fizeram indagação a Josué, perguntando por que Josué tinha mandado um quinhão, uma só porção de herança. Olha como o ser humano, ele é difícil de lidar. Observe que eles poderiam agradecer a Deus porque tinha chegado. Mas aí, quando chegou, que eles receberam, que eles pegaram, aí foi agora a indagação, voltou uma pergunta a Josué: por que nos deste apenas um quinhão? Está escrito no livro de Josué, capítulo de número 17, versículo 14. Por quê? Só um quinhão, uma só porção de herança. Ele disse: somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Sim, se o Senhor já vinha abençoando eles ricamente, por que foi que eles estavam reclamando por aquilo que recebeu? Minha querida, você é uma pessoa que agradece a Deus por aquilo que você recebeu, ou você é uma pessoa que murmura por aquilo que você recebeu? Porque o ser humano é difícil, né? Ele quer sempre mais, e quer sempre mais. O povo estava aqui reclamando. Ou seja, agradece, rapaz, porque chegou alguma coisa. Agradece porque hoje você não tem muita comida no armário, mas pelo menos tem o que você comer. Agradeça porque você não está com muita saúde, mas pelo menos tem saúde. Agradeça, porque você não vem recebendo muitas bênçãos, mas aqui você vem recebendo. Agradeça. Agradeça porque é o Senhor quem tem cuidado de ti, é o Senhor quem tem trabalhado na tua vida. Ele disse: somos um povo numeroso, e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Minha querida, você pode dizer para você: se uma bênção não está chegando em uma área, mas está chegando em outra área. Você está entendendo? Se a bênção não está chegando de um lado, mas está chegando do outro. Então, amados, nós começamos a entender, glória ao nome de Jesus, que o Senhor tem nos abençoado ricamente. Qual é a riqueza de Deus que você vem recebendo? É na sua vida espiritual? Ah, pastor, eu venho recebendo as bênçãos de Deus. Eu, quando olho para a minha família, eu começo a ver que a minha família vem recebendo as bênçãos de Deus. Por quê? Porque o Senhor tem nos abençoado ricamente. Diz a Bíblia Sagrada que respondeu Josué: se vocês, capítulo de número 17 de Josué, versículo de número 15, respondeu Josué: se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta
e limpe o terreno para vocês na terra dos fariseus e dos refaíns. Só que ele está dizendo, se vocês estão achando que é pouco, por quê, irmão? Porque o ser humano, ele é difícil de lidar. Ora, eles receberam uma terra que dava para eles, só que eles enxergaram aquilo que estava tudo limpinho para eles, mas Josué tinha sabedoria, tinha a graça de Deus. Ele disse, se vocês estão achando pouco o que vocês receberam, então por que vocês não entram na floresta? Entra aí, olha os matos aí, limpe o terreno, meu Deus. O Senhor está dizendo aqui, eita, o Senhor está dizendo aqui, ó, se você está achando pouco, minha querida, meu amado, entre, limpe, entre na floresta, tem ainda terreno aí, entre, limpe o terreno para vocês, na terra dos fariseus e dos refaíns. Você pega e entra. Você pega, entra e limpa o terreno. Mas o Senhor está falando aqui que se você está achando pouco, limpa o terreno. O terreno está sujo, está cheio de mato. Limpa o terreno, rapaz. Meu Deus. E como é que limpa o terreno? Limpa o terreno. Usa as ferramentas que está nas suas mãos e limpe o terreno para que você possa entrar e para que você possa ter mais espaço diante da situação. Limpe o terreno. Eu vou entrar e eu tenho que falar. Limpe o terreno, tem que limpar o terreno. Tem pessoas que não vai mais além porque o terreno está todo sujo. Tem gente que quer pegar tudo limpinho. Assim é bom demais. Limpa o terreno. Começa a usar a espada, limpa o terreno, começa a usar o cajado, limpa o terreno, deixa eu ir mais além, começa a usar a pá que está na tua mão, as ferramentas, elas não são emprestadas, começa a usar, limpa o terreno. Limpa o terreno, mas o terreno está todo sujo, está cheio de mato, se entra no meio, rapaz, da floresta, foi o que ele disse, limpa o terreno aí, vocês entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos fariseus, dos fariseus e dos refaíns. Entre aí. Não, vocês querem tudo de mão beijada, como diz ditado? Vocês têm que entrar e limpar o terreno. Presta atenção que eu vou entrar na mensagem e Deus tem que falar mesmo com o seu povo. O povo precisa ouvir a voz de Deus. Como é que... Porque tu ainda... Está reclamando pelo que chegou. Limpa o terreno. Bota a enxada na mão aí, vai cavar. Limpa o terreno lá, limpa o terreno. Tu vai entrando, vai ter um espaço a mais. Está entendendo? Quantos que não saem de onde estão? Quantos que não prosperam no seu ministério, na sua vida espiritual? Porque tem que limpar o terreno, meu filho. Tem que limpar. Para ele poder ser teu. Como é que limpa o terreno? Procurando alguém. Como é que limpa o terreno? Pedindo perdão, mas essa mensagem é muito forte. Como é que limpa o terreno? Procurando quem é para procurar. Como é que limpa o terreno? Usando a ferramenta que está nas suas mãos. Sabe por quê? Porque a ferramenta, o machado, ele é emprestado. Se você não usar ele, não fique esperando ninguém sair do seu lugar para usar por você, não. Nem toda hora aparece alguém que quer limpar um terreno e dizer, toma. Deus não já tinha dado a ordem? Agora não era mais com Deus, agora era com você. E quando você tomar atitude, Deus estende a mão de novo e abençoa e você vai prosperando, crescendo e sendo recompensado por Deus. Então, Josué disse, vocês estão querendo mais? Quando eles disseram que era muita gente, o povo era muito numeroso. E Josué, com a sabedoria de Deus, disse, se vocês são tão numerosos, e vocês estão dizendo que tem pouco espaço para vocês, subam. Tem hora que tem que subir, meu querido, tem hora que não tem que estar fazendo barulho, gritando. Tem hora que tem que pegar o machado, a ferramenta, botar na mão, entrar no terreno, limpar ele direitinho, sabe?
para que as coisas possam funcionar, para que você possa ficar mais à vontade assim. Então a Bíblia Sagrada diz que a ordem que Josué deu a ele foi para ele limpar o terreno. Tu crê? Quem crê sou eu. Você crê que Deus tem o poder para lhe abençoar? Se você está achando pouco, limpe o terreno que você vai ter mais do que o pouco que você tem. Você vai ter muito. Ele disse, entra lá na terra dos fariseus e dos Efaíns. Os descendentes de José responderam, os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tantos que vivem em Betsé, a seus povoados, como os que vivem no vale de Jeziel. Josué, porém, respondeu à tribo de José, Efraim e Manassés, vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Ele está dizendo, vocês estão pensando que o que eles têm, vocês não podem ter? Vocês são mais poderosos do que eles. Se vocês encarar, se vocês forem em frente, se vocês acreditar, vocês não vão ficar somente com isso que vocês têm, vocês vão ficar com muito mais. Irmão, nós precisamos entender, você que está aí, você precisa entender que você também tem uma autoridade, você também tem poder. Fique pensando, não, com autopiedade, que é autopiedade, peninha de si mesmo, não, porque eu sou um coitadinho, eu só tenho aqui, olha, essa barraquinha aqui pequenininha. Sim, minha querida, até quando está correndo atrás de recursos, está correndo atrás de quem? Está fazendo o quê para que esse negócio venha se expandir? Tem que entender. Não, porque eu sou apenas um auxiliarzinho de trabalho, né? Quando eu pego esses humildezinhos assim, humildezinho demais, não. Porque eu sou apenas um diáconozinho, eu sou muito pequenininho. Sim, meu filho, tu vai ficar pequeno até quando? Estás comendo o quê para tu crescer? Tem que ter fé, irmão. Um dia eu vi um irmãozinho, eu disse, meu irmão, Pai do Senhor, tudo bem, uma escala. Se é o escalado de hoje, sou o escalado. Amém, meu santo. Deus te abençoe. Deus vai te usar. E ele pegou e disse assim para mim, o presbítero, presbítero, e o senhor, mas o senhor está aqui, como é que eu vou pregar? Eu disse, sim, meu filho, e Jesus é bem maior do que eu, está aqui, para com isso, aqui não tem grande nem pequeno, aqui materialmente, humanamente falando, o grande daqui é Deus, para com o teu negócio, abre a tua boca e prega para Jesus não te pegar no meio do caminho, pronto, ele logo decreta ele, negócio esse de grande e pequeno, né? Humanamente falando, o ser humano, todos são iguais, ou seja, ele estava preocupado, ele estava com autopiedade, ou seja, tinha Bíblia, tinha alimento para o povo, sabe pregar, sabe fazer a obra, mas ficou preocupado, não, porque eu sou tão pequenininho, né? Eu sou um auxiliar oficial, me escalaram para aqui, eu sabia que o senhor estava aqui também, me escalaram com o senhor. Sim, meu filho, o que é que tem? Abre a tua boca, meu irmão, Deus vai te usar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu transmiti para ele uma segurança para que ele pudesse entender que Deus é poderoso, quem usa é Deus, quem faz é Deus e que nós não temos que ter medo de ninguém. Pode estar na terra que foi, irmão. Se é para falar do amor de Deus, tem que falar. A palavra que se ministra aqui, se ministra em qualquer estado, em qualquer país, em qualquer lugar. Por quê, queridos? Porque não é a palavra de Deus, presta atenção, que tem que se adaptar ao povo, não. É o povo que tem que se adaptar com a palavra de Deus. Não é a palavra, não é o povo que vai mudar a palavra, é a palavra que muda o povo. Deu para entender? Então o povo estava insatisfeito porque não está tão pouquinho, queremos mais sim, quer mais, corra atrás do mais. Você que está aí, você tem que correr atrás do mais, você tem que correr atrás do melhor dentro da vontade de Deus, tá? Corra atrás do melhor. E o melhor vai chegar em tuas mãos. A hora não permite eu ir mais além. Eu tenho que terminar a mensagem aqui, mas receba essa palavra, confie no Senhor, porque o Senhor é poderoso, quer te dar muito mais, quer fazer muito mais, e tudo depende não somente de Deus, porque a ordem do Senhor já foi dada conforme diz no capítulo de número 17 de Josué, versículo de número 4, a última parte, que de acordo com a ordem do Senhor foi entregue
as heranças, os espaços e grandes coisas o Senhor fez e o povo achou pouco, queria mais e tinha terreno, mas eles tinham que entrar dentro do terreno, cavar o terreno, limpar o terreno, para que eles pudessem alcançar mais espaço. Deu para entender, não foi? Entra no terreno, limpa o terreno, pede perdão, pede desculpa, te humilha e tenha certeza que Deus vai te exaltar dentro desse terreno. Tu crê? Então recebe essa palavra, alegra o teu coração. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.